Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um verdadeiro marco, um que simplesmente redefiniu o que é possível na arquitetura. Nascendo no meio do deserto de Dubai, esta é a história de como o impossível foi construído. A história do Burj Khalifa. Vamos lá, ele é chamado de ícone global. E com razão, o Burj Khalifa é muito mais que um arranha-céu. Ele é uma declaração de poder, uma estrutura que mistura arte, uma engenharia de ponta e um trabalho minucioso que acabou transformando a cara de Dubai para sempre. Mas para entender de verdade o que faz essa estrutura ser tão especial, a gente precisa falar de escala. E olha, quando o assunto é recorde, o Burj Khalifa joga em outra liga, viu? Vamos começar pelo número mais importante de todos, 828 metros. E isso não é só a altura do prédio mais alto do mundo. É a maior estrutura que o ser humano já conseguiu construir em toda a história. E desses 828 metros, 160 são andares habitáveis. Nenhum outro prédio no planeta tem tantos. Isso faz dele uma verdadeira cidade vertical. Para a gente ter uma ideia do que essa altura significa, pensa assim, o Burj Khalifa tem o dobro da altura do Empire State Building e é 3 vezes mais alto que a Torre Eiffel. A escala é simplesmente absurda, monumental. E nem os concorrentes mais próximos chegam perto. A Shanghai Tower e a Makkah Royal Clock Tower são gigantes, claro, mas o Burj Khalifa passa delas com uma folga de quase 200 metros. É outro patamar. Aí vem a pergunta óbvia, né? Por quê? Por que construir um colosso desses no meio do deserto? A resposta, na verdade, está numa estratégia nacional muito, mas muito ambiciosa. O ponto central é esse. O Burj Khalifa foi uma peça-chave no plano de Dubai para não depender mais tanto do petróleo. O objetivo era se reposicionar, virar um centro mundial de turismo, de finanças de luxo. A torre não era só um prédio, era um farol para um novo futuro econômico. E essa citação do Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum resume perfeitamente o espírito do projeto. Era uma mensagem para o mundo inteiro sobre o tamanho da visão e da determinação de Dubai. Bom, com uma visão tão grandiosa, é claro que veio junto um desafio de engenharia igualmente gigantesco. Então, como é que eles conseguiram construir essa estrutura que parecia impossível? A construção começou lá em janeiro de 2004 e em impressionantes 6 anos, a torre foi inaugurada. O mais incrível é a velocidade. Em julho de 2007, pouco mais de 3 anos depois de começarem, já era o prédio mais alto do mundo. A genialidade começa no design. E a inspiração veio de um lugar surpreendente, uma flor do deserto chamada Hymenocallis. A geometria dela, com 3 pétalas simétricas, deu origem à base em forma de Y da torre. É a natureza e a engenharia trabalhando juntas. E esse design não é só pela beleza não, é fundamental para a estabilidade. O núcleo em formato de Y dá uma base super sólida. Conforme a torre sobe, as asas vão recuando num padrão espiral. E essa forma que muda o tempo todo acaba confundindo o vento, sabe? Impede que se formem redemoinhos muito fortes e reduz a oscilação lá no topo. Uma solução elegantíssima para um dos maiores problemas da engenharia de arranha-céus. Claro, o projeto é uma coisa, construir é outra história. No pico da obra, mais de 12 mil trabalhadores estavam lá todos os dias. No total, foram necessárias 22 milhões de horas de trabalho para tirar essa visão do papel. É uma escala de esforço humano que é até difícil de imaginar. A quantidade de material usado é igualmente impressionante. O concreto, por exemplo, equivale ao peso de 100 mil elefantes. Já o alumínio usado na fachada pesa o mesmo que 5 aviões A380. São números que mostram a verdadeira magnitude dessa construção. Agora que a gente já entendeu como ela foi construída, vamos dar uma espiada no que tem dentro dessa cidade vertical. E é muito mais do que só escritórios e apartamentos, viu? A torre é um complexo de uso misto. Tem o primeiro hotel Armani do mundo, residências de altíssimo luxo, escritórios, o restaurante mais alto do planeta e, claro, os famosos mirantes at the top. Para os moradores, existem até os Sky Lobbies, que são áreas exclusivas com piscinas e academias a centenas de metros de altura. Por dentro, o design tenta equilibrar o luxo moderno com a herança cultural. O uso de vidro, aço inoxidável e pedras escuras polidas cria um clima de sofisticação e requinte em todo o prédio. A organização vertical da torre é toda planejada nos mínimos detalhes. O Hotel Armani fica nos andares mais baixos, seguido pelas residências. Os escritórios ficam nos andares mais altos e tudo culmina com os mirantes lá no topo. Um layout que foi incrivelmente bem pensado.
Agora, vamos ampliar o nosso foco e analisar o legado, porque além de ser uma maravilha da arquitetura, o Burj Khalifa se tornou o que alguns chamam de a máquina de fazer dinheiro de Dubai, com um impacto econômico gigantesco. O ponto-chave aqui é que a torre não é uma obra isolada. Ela se tornou a peça central de um bairro inteiramente novo, o Downtown Dubai. Esse novo centro, com residências de luxo, hotéis e um dos maiores shoppings do mundo, deu um impulso tremendo para a economia e fortaleceu a marca Dubai globalmente. O impacto foi simplesmente transformador. A torre atraiu milhões de visitantes, bombando o turismo. Aumentou o valor dos imóveis na região. E, talvez o mais importante, consolidou a marca Dubai no mundo como sinônimo de luxo e inovação. No fim das contas, o Burj Khalifa é um testemunho do que acontece quando visão, engenharia e tecnologia se unem. Ele provou que, com determinação, o céu é apenas o começo. Isso nos deixa com uma pergunta: o que vem a seguir? Qual será a próxima fronteira que a ambição humana vai ousar cruzar?